Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos das equações e das inequações exponenciais, um assunto novo para os alunos do ensino médio. Na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos de seu interesse. O objetivo dessa aula é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de física e matemática. Depois de já termos visto as funções exponenciais e feito uma revisão sobre as propriedades das potências e dos radicais, podemos então entrar nas equações e nas inequações exponenciais. Vamos começar com as equações exponenciais por sua definição. Equações exponenciais são equações com incógnitas no expoente. Simples assim. Então aqui eu coloquei três exemplos, 2 elevado a x igual a 64, aqui a incógnita no expoente, raiz quadrada de 3 elevado a x igual a raiz cúbica de 81, tá aqui ó, a incógnita no expoente, e por fim, 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 2, estão aqui as incógnitas no expoente. Método da redução a uma base comum. Esse método será usado quando ambos os membros da equação forem redutíveis à mesma base, utilizando-se transformações convenientes baseadas nas propriedades das potências. Pessoal, a principal ferramenta para resolver problemas matemáticos é usar transformações convenientes. O que vem a ser isso? Trocar algo por algo que seja equivalente. Bom, essa propriedade nós vimos lá no estudo das funções exponenciais. Aqui está dizendo que se duas potências são iguais, caso elas tenham bases iguais, seus expoentes também serão iguais. Em outras palavras, se A elevado a B é igual a A elevado a C, então com certeza B será igual a C, desde que A seja maior que 0 e diferente de 1. Se não atendida a essa condição, que eu acabei de dizer, esse método não vale. Vamos ver aqui por quê. Vamos imaginar que a base A seja 0. 0 elevado ao quadrado, por exemplo, igual a 0 elevado ao cubo. Observe que a igualdade é verdadeira, 0 igual a 0, porque 0 ao quadrado dá 0 e 0 ao cubo dá 0. No entanto, os expoentes são diferentes e, portanto, se A for igual a 0, a propriedade não vale. Vamos fazer agora com a base A igual a 1. 1 elevado à quarta, por exemplo, igual a 1 elevado ao cubo. Observe que a igualdade também se mantém verdadeira. 1 à quarta é 1, 1 ao cubo também dá 1. Mas os expoentes, apesar disso, são diferentes. Então, para A igual a 1, o método também não valerá. Bom, vamos exemplificar o que foi dito no slide anterior. Aqui nós temos uma equação exponencial, a raiz de 3 na x igual a raiz cúbica de 81. Nós já vimos nas propriedades das potências e dos radicais que nós podemos transformar o radical em uma potência com expoente racional. Portanto, aqui nós temos 2 e aqui 1. Raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a meio, elevado a x, igual a raiz cúbica de 3 à quarta, porque 81 é 3 elevado à quarta. Eu também poderei transformar esse radical em uma potência de expoente racional. Aqui eu posso aplicar outra propriedade das potências, x vezes 1, x sobre 2. Então eu ficarei com 3 elevado a x sobre 2, igual a 3 elevado a 4 terços, 4 sobre 3. Como as bases são iguais e são maiores que 0 e diferentes de 1, eu posso igualar os expoentes, x sobre 2 igual a 4 terços. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu terei 3x igual a 8,
logo x igual a 8/3. É a solução para essa equação exponencial. Método da fatoração. Esse método consiste em colocarmos a potência de menor expoente em evidência. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho várias potências, soma e subtração de várias potências de bases iguais. E essa potência aqui é a que tem o menor expoente. Isso porque se x é um número real, x menos 1 é o menor número que a gente tem aqui, ou seja, o menor expoente que nós temos aqui. Então é ele que a gente deve colocar em evidência. Tá aqui, ó. Se eu colocar essa potência em evidência, vai me sobrar 1, 2, 2 ao quadrado, 2 ao cubo e 2 à quarta. Isso igual a 120. Professor, não consegui visualizar isso. Vamos fazer de uma maneira mais clara. Colocando 2 na x menos 1 em evidência, vai me sobrar 2 na x menos 1 dividido por 2 na x menos 1, porque eu coloquei esse termo aqui em evidência. Mais 2 na x dividido por 2 na x menos 1. Mais 2 na x mais 1 dividido por 2 na x a menos 1. Agora esse termo dividido por esse que está em evidência. Menos 2 na x mais 2 dividido por 2 na x menos 1. De novo, esse termo dividido pelo que está em evidência. E por fim, mais 2 na x mais 3 dividido por 2 na x menos 1. E isso será igual a 120. Esse termo dividido pelo que está em evidência. Pessoal, isso daqui equivale a isso aqui que está aqui em cima. Eu coloquei 2 na x menos 1 em evidência e dividi todos os termos por ele mesmo. Isso é colocar em evidência. O que vai sobrar aqui? Ó? Vamos lá? Nós teremos 2 na x menos 1. Aqui dá 1, ó. Ele dividido por ele mesmo, 1, mais. Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, subtraindo o expoente aqui de baixo, esse sinal aqui vira menos e esse vira mais. Portanto, x menos x se cancela, sobra 1. Mais, subtraindo aqui também os expoentes, porque é uma divisão de potência de mesma base, esse expoente fica com o sinal trocado, menos e mais. Então, eu terei x menos x se cancelam, 1 mais 1, 2, 2 ao quadrado, menos, mais uma vez, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, subtrair esse expoente é trocar os sinais dele, tá certo? Então, eu terei x menos x zerou, 2 mais 1, 3, então 2 elevado ao cubo, mais 2, de novo, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, então eu troco aqui os sinais, ó, para menos e para mais, x menos x se cancelam, 3 mais 1, 4. E isso será igual a 120. É isso que está aqui de forma mais simplificada. Ok? Bom, vou ficar com 2 na x menos 1 vezes 1 mais 2, 3, mais 4, 7, 7 menos 8 menos 1, menos 1 mais 16, 15. E isso é igual a 120. Vou ficar com 2 na x menos 1 igual a 120 dividido por 15. Essa divisão vai dar 8. 8 a gente sabe que é 2 ao cubo, então eu fico com 2 na x menos 1 igual a 2 ao cubo. Como eu tenho as bases iguais e elas não são nem 0 nem 1, eu posso igualar os expoentes. X menos 1 igual a 3, x será igual a 4. É isso que está aqui. Logo, a solução dessa equação é igual a 4. Método da incógnita auxiliar. Como o próprio nome sugere, esse método consiste no uso de uma incógnita auxiliar, de acordo com o exemplo que segue. Bom, nós temos aqui, ó, 4 na x menos 2 na x igual a 56. Nós sabemos que 4 é 2 ao quadrado, e, portanto, 2 ao quadrado na x menos 2 na x igual a 56. Podemos trocar os expoentes aqui de lugar, ó, ficando com 2 na x ao quadrado menos 2 na x igual a 56. Isso porque fazer 2 vezes x é a mesma coisa que fazer x vezes 2.
Bom, agora nós vamos substituir a potência 2 na x por y. Então, aqui onde é 2 na x eu vou colocar y, e aqui também eu vou colocar y, passando o 56 para o outro lado da igualdade. Então, nós vamos ficar com y2 menos y menos 56 igual a zero. Bom, resolvendo essa equação do segundo grau, eu vou encontrar y1 igual a menos 7 e y2 igual a 8. Porém, como o y é igual a 2 na x e 2 na x tem que ser maior que zero, logo, menos 7 não convém. Contudo, como o y deve ser igual a 2 na x e y é menos 7 que nós descartamos, mas também é 8, nós ficaremos com 2 na x igual a 8. E 8 nós sabemos que é 2 ao cubo, e, portanto, x é igual a 3, uma vez que as bases são iguais e são maiores que zero e diferentes de 1. Portanto, x é igual a 3. É a solução dessa equação exponencial. Equação exponencial com incógnita na base e no expoente. Vamos considerar essa equação aqui para a gente poder desenvolver o raciocínio. X elevado a x² menos 5x mais 6 igual a 1. Observe que aqui eu tenho, tanto na base quanto no expoente, incógnitas. Bom, aqui eu não sei dizer se a base é 0, é 1, ou é um valor que está entre 0 e 1, ou ainda se é um valor maior que 1. Isso porque a base é uma incógnita, cujo valor eu desconheço. Como a gente viu, o método da redução à base comum não é válido quando a base é 0 ou 1. Eu não posso usar esse método, o que não significa que o 0 ou o 1 não possam ser solução para essa equação. Eu apenas não posso utilizar o método da redução à base comum. Isso ocorre porque, ainda que os expoentes sejam distintos, as potências de base 0 e 1 retornam os mesmos valores da base. Vamos entender melhor o que está sendo dito aqui, ó. Se eu tiver 0 ao quadrado igual a 0 ao cubo, essa igualdade será verdadeira. Mas observe que os expoentes são diferentes. Ainda que eles sejam diferentes, essa igualdade é verdadeira. Dito de outro modo, mesmo que os expoentes sejam diferentes, a igualdade anterior será verdadeira. O mesmo vai ocorrer com a base 1, em que 1/4 igual a 1/5 é verdadeiro. Essa igualdade é verdadeira, mesmo com 4 sendo diferente de 5. Vamos ver no próximo slide como é que a gente verifica se o 0 ou o 1 são raízes dessa equação e como que a gente encontra as demais raízes caso o x não seja nem 0 e nem 1. Como eu disse, o fato da base ser uma incógnita não me permite afirmar que ela é 0, é 1 ou é maior que 0 e diferente de 1. Eu não tenho como dizer isso. Eu sei que, caso ela seja 0 ou 1, o método da redução à base comum não valerá, mas eu poderei usar outros meios para verificar se 0 e 1 são raízes da equação. Vamos ver qual é esse meio que eu vou utilizar. Eu vou fazer x igual a 0 e x igual a 1, supondo que a base é 0 ou 1. E aí basta eu colocar o 0 no lugar do x e depois colocar o 1 no lugar do x e verificar se essa igualdade será verdadeira. Se eu colocar o 0 na base, qualquer valor que o expoente tiver, eu obterei o valor 0, porque 0 elevado a qualquer expoente é 0. E 0 não é igual a 1, portanto, essa igualdade será falsa. Se eu considerar o x igual a 1, colocando 1 na base, elevar a base 1 a qualquer expoente vai me dar 1. E 1 é igual a 1, portanto, essa igualdade é verdadeira. Logo, 1 é uma das soluções dessa equação. Como é que eu faço, então, para encontrar as outras soluções dessa equação, caso ela tenha? Agora, eu vou supor que a base é maior que 0 e diferente de 1. E agora, eu posso usar
o método da redução à base comum. A gente pode fazer x elevado a x2 menos 5x mais 6 igual a 1. Todo número elevado a zero é igual a 1 e, portanto, eu posso trocar o 1 por x elevado a zero, igualando assim as bases. Se as bases são iguais e eu suponho que a base é maior que zero e diferente de 1, eu posso dizer que os expoentes são iguais. Então, x² menos 5x mais 6 igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau, eu vou chegar a x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Logo, a solução para essa equação exponencial será o 1, que foi testado aqui, sem usar o método da redução à base comum, porque se a base for 1 eu não posso usar esse método. 2 e 3, que são as raízes que eu encontrei, usando o método da redução à base comum. Inequações exponenciais. Definição. Inequações exponenciais são as inequações que possuem incógnitas no expoente. Aqui, 3 exemplos de inequações exponenciais cujo expoente tem incógnitas, tá certo? Bom, eu tenho 2 na x maior que 32, raiz de 5 na x menor que a raiz cúbica de 25, 4 na x menos 2 maior ou igual a 2 na x. Método da redução a uma base comum. Se os números b e c são reais, então, para a maior que 1, ou seja, para a base maior que 1, a elevado a b será maior que a elevado a c, se e somente se b for maior que c. Observe que, quando a base é maior que 1, a desigualdade se mantém nos expoentes e nas potências. Isso vale também para caso a elevado a b fosse menor que a elevado a c. De igual modo, o sinal de desigualdade se manteria igual tanto para os expoentes quanto para as potências. Para a base entre 0 e 1, a gente tem que a elevado a b será maior que a elevado a c, se e somente se b for menor que c. Observe que, nesse caso, o sinal de desigualdade se inverte. O mesmo se daria se tivéssemos a elevado a b menor que a elevado a c. De igual modo, nós teríamos b maior que c. Observe mais uma vez o sinal da desigualdade invertido. Vejamos o caso em que a base é maior que 1. Vamos lá, nós temos aqui 3 na x elevado a 2x menos 7 maior que 1 sobre 27. Bom, nós sabemos que nós podemos multiplicar aqui os expoentes. Então, nós teremos 3 elevado a 2x² menos 7x maior que 1 sobre 3 ao cubo, porque 27 é 3 ao cubo. Invertendo essa fração, nós teremos 3 elevado a 2x2 menos 7x maior que 3 elevado a menos 3. Passando o 3 para cima, trocamos o sinal do expoente para menos. Como as bases são maiores que 1, é o caso, né? Base maior que 1, eu mantenho a desigualdade, escrevendo 2x2 menos 7x maior que menos 3. Basta agora pegar o menos 3, trocar de lado na igualdade, que nós teremos 2x2 menos 7x mais 3 maior que 0. Essa é uma inequação do segundo grau. Calculando os zeros da função associada a essa inequação, nós vamos ter x1 igual a meio e x2 igual a 3. É uma função com a maior que 0, portanto, a parábola está voltada para cima. Aqui as raízes são abertas, né? Porque aqui o sinal é só de maior. Portanto, aqui nós temos meio e aqui nós temos 3. Como nós queremos valores maiores que 0, nós estamos falando dos valores que estão para a esquerda de meio e para a direita de 3. Portanto, a solução é x menor que meio, para a esquerda de meio, ou x maior que 3 para a direita de 3. Logo, a solução fica x pertence a R
tal que x pode ser menor que meio ou maior que 3. Vamos agora a um caso em que a base está entre 0 e 1. 1 sobre 2 na x elevado a 3x mais 1, vezes 4 elevado a 1 mais 2x menos x2, maior ou igual a 1/8 na x menos 1. Eu fiz aqui de forma mais simplificada, mas vou fazer mais devagar aqui do lado. Ó. Aqui eu vou fazer 1 elevado a x dividido por 2 elevado a x. Eu posso fazer assim, porque 1 elevado a qualquer número vai dar 1 mesmo. E isso elevado a 3x mais 1. Posso fazer o 4, 2 ao quadrado, elevado a 1 mais 2x menos x2. 2 ao quadrado é igual a 4. Maior ou igual a 1 dividido por 2 ao cubo. Posso também elevar o 1 ao cubo, porque 8 é 2 ao cubo, elevado a x menos 1. Bom, aqui eu posso ainda escrever, ó, 1 sobre 2 na x elevado a 3x mais 1. Aqui eu posso escrever 1 sobre 2 elevado a menos 2. Troquei aqui o numerador com o denominador, e aí o sinal do expoente fica negativo, vezes 1 mais 2x menos x2. E isso é maior ou igual a 1 sobre 2 elevado a 3 vezes x menos 1. Bom, é o que eu tenho escrito aqui, ó. Exatamente o que eu tenho escrito aqui. Agora basta multiplicar os expoentes, ó. 3x vezes x, 3x2. X vezes 1, x. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos 2 menos x2, mais 2x2. E isso é maior ou igual a meio elevado a 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Aqui eu ainda tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Eu posso repetir a base e somar os expoentes. Foi o que eu fiz, ó. 3x2 mais x menos 2 menos 4x mais 2x2. E isso é maior ou igual a meio elevado a 3x menos 3. Observe que agora eu tenho duas bases iguais e que essa base é um número que está entre 0 e 1. E o que acontece quando o número está entre 0 e 1? Eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. E, portanto, o que era maior ou igual vira menor ou igual. Aqui eu posso juntar, ó, 3x2 mais 2x2, 5x2, menos 4x mais x menos 3x, menos 2. Trocando o sinal de maior ou igual para menor ou igual, isso será menor ou igual a 3x menos 3. Passando esses termos para o outro lado da igualdade, eu vou ficar com 5x2 menos 6x mais 1, menor ou igual a 0. Aqui nós temos uma parábola, né? A parábola está voltada para cima, porque a é maior que 0. Encontrando os zeros dessa função, eu vou encontrar x1 igual a 1/5 e x2 igual a 1. Portanto, eu tenho aqui uma parábola com concavidade para cima. Aqui o intervalo fechado em 1/5 e fechado em 1, porque aqui eu tenho menor ou igual. Menor ou igual são esses valores negativos. Então, eu estou atrás dos valores que estão entre 1/5 e 1. Tá aqui, ó, x está entre 1/5 e 1, podendo, inclusive, ser 1/5 e ser 1. Logo, a solução é x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 1/5, mas é menor ou igual a 1. No nosso próximo encontro, nós falaremos de logaritmos. Entenderemos essa importante ferramenta matemática. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos e até a próxima!